Meu nome é Margarete, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Amor e Esperança, em Bragança Paulista. E o tema que nós vamos conversar um pouquinho hoje é renovação. Na natureza, nós temos vários exemplos de renovação. A plantinha, que um dia foi semente e que recebendo água, adubo, por que não carinho, atenção, ela cresce, se transforma numa árvore, um dia dá flores, um dia dá frutos. Depois de um tempo em que foi colhido o fruto dessa árvore, ela volta novamente a produzir. Ela volta a dar flores, ela vai dar novos frutos, ela se renova. Nós também precisamos muito de carinho, de afeto, de atenção, de aprendizado, para nós nos desenvolvermos. E nós somos capazes também de nos renovarmos. Conforme nós vamos tendo as nossas experiências, aprendendo coisas durante a nossa vida, nós temos condições também de nos modificarmos. Nós vamos amadurecendo e podemos sim nos renovar. Independente das dificuldades que nós vivemos, que nós vivenciamos, nós temos a capacidade de nos recuperar. Nós temos essa condição. Às vezes passamos por dificuldades tão grandes, com momentos de tantas angústias, de aflições, de preocupações, mas a gente consegue, de alguma forma, superar essa situação. A gente geralmente aprende muito com estas situações. Nós nos renovamos, nós nos fortalecemos. Com certeza saímos sempre mais fortalecidos dessas situações difíceis que enfrentamos. Todos nós já passamos por várias situações, às vezes estamos agora, neste momento, enfrentando alguma situação muito complicada, mas com certeza, se nós nos dedicarmos a procurar os ensinamentos, as lições deste momento, nós sairemos sim mais renovados, mais fortalecidos. A gente sempre tem algo a aprender nas dificuldades. E saímos melhores, né? Com as dificuldades, com esses aprendizados, nós saímos melhores, fortalecidos e melhores, porque com certeza nós saberemos enfrentar esta mesma situação, se ela nos for apresentada novamente, mais para frente, nós saberemos enfrentar melhor essa situação. E às vezes até para aconselhar, para conversar com alguém, se a gente já vivenciou aquilo, a gente tem condições de ter uma palavra baseada numa experiência realmente vivida, para a gente poder falar com a pessoa, confortar, estimular, né? Dar uma palavra de ânimo, de força para aquela pessoa que está enfrentando a dificuldade. Haroldo cita um provérbio chinês que eu acho muito interessante, que diz: nunca a mesma flor, mas sempre a primavera. Ou seja, nós, de repente, não somos os mesmos que fomos há 10 anos, há 5 anos. Daqui a uns anos, seremos diferentes do que somos hoje. Mas estamos aqui. Persistimos, resistimos, sobrevivemos. Conseguimos sim nos modificar, melhorar, superar situações. Então, independente daquilo que a gente passe, a gente consegue, a gente ultrapassa, supera aquela situação e dá prosseguimento à nossa vida. Vamos imaginar aqui, dentro dessa teoria reencarnacionista que a gente acredita, né, o Espiritismo acredita, que a morte também é uma renovação. O desencarne, a chegada, o retorno, né, à nossa pátria espiritual, vai nos trazer novas situações. Quando tivermos a possibilidade de recordarmos os nossos propósitos combinados para essa existência, e lá chegando reavaliarmos o que fizemos, o que não fizemos, o que atingimos, o que não atingimos, nós também estaremos nos renovando de alguma forma, porque conseguiremos refletir sobre tudo o que nós fizemos e os nossos aprendizados, as experiências adquiridas. Quando nós
voltamos à carne, é um momento também de renovação. Nós, ao reencarnarmos, a gente vem com a missão, com o propósito de ser melhor. A gente vem na intenção de reequilibrar, nos reharmonizar com aqueles com quem a gente teve diferenças, teve atritos. E às vezes conosco mesmo, né, superando as nossas dificuldades. Aí então nós estamos também buscando uma renovação. Nós viemos para a carne atrás de nos harmonizar com os nossos devedores e os nossos credores. Credores por quê? Nós podemos ter ofendido, magoado, atingido gravemente algumas pessoas, às vezes até através de crimes realmente, atos violentos. E nós precisamos sim nos reequilibrar com estes espíritos. Eles são, de certa forma, os nossos credores, ainda que não nos cobrem. Alguns podem, sim, querer nos cobrar, nos perseguir, pela falta que nós cometemos com eles. Mas tem aqueles mais elevados que podem até não nos cobrar, mas a nossa consciência irá fazer isso. Então nós sabemos, sim, que temos credores. Por outro lado, às vezes nós achamos que temos devedores. Aqueles espíritos que nós achamos que nos devem. Muitas vezes nós nos sentimos vítimas, nos sentimos os coitados que precisam, que necessitam de vingança. Ou, não usando um termo tão forte, mas que nos paguem, que nos recompensem por aquele mal que nós acreditamos que nos fizeram. Nem sempre somos vítimas. Muitas das vezes nós nos colocamos na posição de vítima. E nós temos a oportunidade da reencarnação para tentar esse reequilíbrio, para tentar essa reharmonização. Encarnados aqui, nós recebemos a bênção do esquecimento. Bênção por quê? Imagine vocês relembrar tudo o que vocês fizeram para alguém de mal e, ao mesmo tempo, lembrar tudo aquilo que vocês acham que foi feito contra vocês. Nós não conseguiríamos conviver pacificamente, harmoniosamente com as pessoas, tendo isso dentro do nosso coração. Então é sim uma bênção esquecermos o passado e estarmos aqui como se estivéssemos iniciando. É muito mais fácil de nos harmonizarmos com as pessoas, é muito mais fácil de perdoarmos. Nós não só erramos, né? Nós também acertamos quando encarnados, né? Totalmente erro. Mas muitas vezes nós não conseguimos cumprir aquilo que planejamos antes de encarnarmos. Muitas vezes nós desencarnamos, retornamos à pátria espiritual e lá percebemos que várias coisas que nós nos propusemos a realizar nós não conseguimos. Defeitos, imperfeições que nós nos propusemos a superar, nós às vezes não conseguimos. Às vezes até contraímos ainda novas dívidas. E nós pedimos novamente uma outra oportunidade, que é uma nova chance de renovação. Com os aprendizados da doutrina espírita, eu levanto aqui uma questão. Nós podemos nos renovar agora, nesta existência, enquanto estamos aqui, ou nós podemos agora então pensar que devemos esperar a próxima encarnação. Digo que nós não só podemos começar esta renovação agora, como nós devemos, o quanto antes, aproveitando esta encarnação, aproveitando esta oportunidade para nos melhorarmos.
Nós não sabemos, na realidade, quanto tempo nós temos aqui. De quanto tempo nós dispomos aqui para ficar protelando esta renovação, esta melhora. Por mais difícil que possa parecer, é possível. E quanto antes começarmos, melhor, como eu já disse. A questão 909 do Livro dos Espíritos nos traz o seguinte tema: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem: sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Veja bem. É possível e fazendo pequenos esforços. O que falta é a vontade. Como temos nos esforçado pouco, como nós nos acomodamos, como nós achamos muito difícil essa mudança. A renovação pode ser entendida como o que comumente nós ouvimos no meio espírita como reforma íntima. Renovação é transformação. Ou seja o nome que vocês acharem melhor dar a esse processo. No dicionário nós encontramos que renovação significa ação ou efeito de renovar, ação de fazer com que algo fique como novo, ato de se modificar para melhor, sinônimo de reestruturação, reforma, regeneração, reorganização. Entre estes significados aqui do dicionário, eu vou me ater mais ao ato de se modificar para melhor. Ou seja, a mudança tem que ser para melhor. Tem que ser no sentido da evolução, do progresso, do crescimento. Não adianta nada nós mudarmos e ao mesmo tempo essa mudança não provocar uma melhora, um ganho. Nós podemos mudar algumas atitudes, inclusive tem pessoas que mudam para pior, porque se magoam diante de uma dificuldade, de um acontecimento e se transformam para pior. Mas a renovação exige que nós busquemos o crescimento, a melhora. E aí então é extremamente importante que a gente não perca esta oportunidade que nós temos agora de começar essa renovação. Como eu já perguntei, quanto tempo nós temos aqui na Terra ainda? Alguns podem achar que talvez mais 20, 30 anos, outros podem achar, devido à idade que já tem, que talvez 10, 5 anos, mas nós não temos como saber. Nenhum de nós tem como saber. Por isso, o dia de hoje é extremamente importante. O momento atual é extremamente importante para começarmos a dar início a essa reforma, a essa renovação, para avaliarmos bem as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa conduta, vigiar os nossos pensamentos, cuidar dos nossos sentimentos. O quanto antes devemos começar. Nós não podemos arrumar desculpas para não nos modificarmos. A gente não pode se acomodar. Tem pessoas que de repente falam: eu estou muito velho, sempre fui assim, não vou me modificar a essa altura da minha vida. Quantas coisas eu já fiz na minha vida até agora e a essa altura eu vou mudar? A essa altura eu vou tentar consertar coisas que venho fazendo há anos? Sim, por que não? O que te impede? Talvez o que te impeça seja justamente a dificuldade. Imaginar que isso é muito difícil. Imaginar que vai ter que abrir mão
de algumas coisas que você carrega com você há anos, alguns conceitos, e que de repente você tem que rever. Muitos, às vezes, perto do desencarne, têm um arrependimento por algumas atitudes, por alguns feitos, até por alguns pensamentos, e às vezes pedem perdão e logo desencarnam. É válido esse arrependimento às portas já da morte? Sim, é válido. Provavelmente, a pessoa se arrependendo no leito de morte não vai ter tempo hábil para consertar aquilo que errou, para se reaproximar de desafetos. Mas um arrependimento sincero, vindo realmente do coração, tem peso na balança ali dos nossos feitos aqui na Terra. Com certeza. Algo que seja honesto, franco, sincero de fato. Toda mudança exige esforço. Toda e qualquer mudança. Imagine uma mudança interna. Se mudarmos de casa, de residência, de trabalho, se mudarmos de trabalho, de emprego, de trabalho, imagina mudarmos o nosso comportamento, as nossas atitudes. É muito mais trabalhoso, talvez até mais doloroso. Exige sim muito empenho, muito esforço. Mas daí eu cito lá novamente a questão 909, que diz que é possível. Na maioria das vezes exige da gente pequenos esforços, mas é possível, com certeza. Nós temos que lembrar sempre que na nossa caminhada aqui na Terra, enquanto encarnado, nós recebemos amparo, sempre, constantemente. Nós recebemos o amparo dos amigos da espiritualidade, que estão sempre vibrando por nós, torcendo por nós, trabalhando por nós, agindo até certo ponto, desde que não interfira no nosso livre-arbítrio, mas agindo a nosso favor, nos influenciando. Sobretudo, nós temos o nosso anjo guardião, que é um espírito que está sempre nos acompanhando, designado a nos acompanhar nesta existência. Aquele que sopra aos nossos ouvidos ideias e que nós entendemos como intuição que a gente teve. Mas é Ele ali nos acompanhando, nos fortalecendo, nos confortando, nos dando ânimo a prosseguir. Então estamos amparados. Temos ainda também amigos aqui, encarnados, que também nos amparam, que às vezes cruzam o nosso caminho e tem uma palavra que cai na hora certa, naquele momento de maior necessidade. E a gente vê ali um irmão, a gente vê ali um anjo. Mas quem colocou essa pessoa no nosso caminho? Se não, os nossos amigos da espiritualidade, o nosso anjo protetor, guardião. Acima deles todos, temos o nosso Mestre Jesus, que está sempre a nos amparar. Ainda que não vejamos, mas podemos sentir sempre a sua presença. Temos ainda o Espiritismo, uma doutrina consoladora, uma doutrina que nos traz tantas explicações e uma doutrina que está sempre nos incentivando para o bem, para o amor ao próximo, para a caridade, para o autoconhecimento, para que façamos sempre uma reflexão da nossa conduta. Então, amparados estamos.
E quando pedimos, nós sempre temos resposta. Nem sempre a resposta vem da maneira como a gente queria. Existe uma certa situação e a gente pede uma solução e já imagina até a solução. A gente quer que aconteça daquela maneira para solucionar a questão. Nem sempre é daquela forma que acontece, mas alguma resposta nós sempre temos. Através daquilo que chamamos de intuição, que seja, mas a gente consegue sentir uma ideia, um direcionamento. Então sempre temos a resposta. Vejamos o exemplo de Paulo. Paulo foi o maior perseguidor de Cristo. Até que um dia, se deparando com a figura dele, ouviu dele: "Por que me persegues?" E isso foi o suficiente para que ele se modificasse, para que ele refletisse, para que ele se visse envolvido em toda aquela luz, em todo aquele amor de Cristo. E de perseguidor, passou a divulgador. Pegou a palavra do Cristo por anos. Ele se renovou totalmente. Nós, muitas vezes, podemos até ter a oportunidade de pregar, de levar através da palavra os ensinamentos de Jesus. Mas constantemente nós temos a oportunidade de fazer isso através dos nossos exemplos, dos nossos atos. Estes têm até muito mais peso do que as nossas palavras. As palavras, muitas vezes, podem vir apenas de um conhecimento teórico que temos, de algum livro que lemos, de uma palestra que escutamos, de algum vídeo que assistimos. E daí a gente pode repetir algumas palavras. A gente pode também, evidentemente, aprender realmente o significado daquilo. Mas não existe pregação ou divulgação melhor dos ensinamentos de Jesus do que os nossos atos. Então preguemos pelo nosso exemplo. Se nós temos os conhecimentos que já conseguimos adquirir através da doutrina espírita, através de experiências que já vivenciamos, vamos usá-los a nosso favor, para a nossa evolução, para o nosso progresso, aplicando-os na nossa renovação, estando mais atentos aos nossos atos. E aí podemos começar por onde essa renovação? Primeiro de tudo, uma autoanálise muito honesta, muito franca. Observar francamente qual é a nossa postura, o nosso posicionamento diante de alguns acontecimentos na vida da gente, diante de algumas pessoas, diante daquilo que talvez a gente considere como ofensa. Vamos rever, realmente é ofensa? Fui ofendida? Será que o outro não faz para mim aquilo que eu gostaria que ele fizesse? E aí eu me coloco na situação de vítima, de coitado, de ofendido. E eu tenho feito para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim? Então vamos ser muito francos, vamos analisar muito bem se tudo aquilo que nós fazemos, se os nossos atos condizem com aquilo que nós falamos, condizem com aquilo que nós aprendemos. Vamos também tentar não olhar para os defeitos dos outros. Temos que nos concentrar nos nossos defeitos e não no do outro. Muitas vezes nós julgamos e criticamos o outro, mas nós não estivemos no lugar dele, não passamos pelo que ele passou. Tentamos medir a dor do que o outro está vivendo de acordo com as nossas experiências. A gente usa a nossa medida no problema do outro.
mas só quem passou por aquele caminho sabe como é que foi, sabe como é que está sendo. Então não adianta a gente falar no lugar dele, eu faria assim, assim, assado. No lugar dele, mas vivendo as dores dele, as dificuldades dele, nas condições dele, não nas minhas. E é muito difícil a gente fazer isso, a gente realmente se colocar no lugar do outro. Mas é necessário que tenhamos mais empatia, menos crítica. Estarmos mais atentos ao nosso caminhar do que ao caminhar do outro. Reparar nas nossas más inclinações, nas nossas imperfeições. Se policiar mais. Aquilo que a gente percebe que não é legal, que de vez em quando a gente ainda está deslizando, está escorregando, ficar mais atento, fazer o alto puxão de orelha. É importante. Quando a gente se deparar com uma situação e estiver para emitir um pensamento, um julgamento, frear a língua. Avaliar se aquilo que eu iria falar vai ajudar de alguma forma, vai contribuir com o quê? E se não vai contribuir, calar. Nós precisamos estar mais atentos a nós mesmos. Já é um grande passo para o caminho da renovação. Ir devagar. Embora estejamos sendo chamados para esta mudança, que não se deve deixar para amanhã, também não é possível nós queremos mudar da noite para o dia, completamente. Durmo hoje uma Margarete, amanheço outra amanhã, outra pessoa, porque é necessário, porque eu tenho que me renovar, é urgente, então amanhã serei outra. Não serei verdadeiramente outra, talvez da boca para fora. Nós sabemos o quanto é difícil essa mudança. Então começar devagar, começar nas pequenas coisas, começar no que é mais próximo. É extremamente importante nós cuidarmos de nós e da nossa família. Quantas vezes nós nos doamos muito para um colega de trabalho, porque, coitado, está atravessando um momento difícil. Nos doamos para amigos. Nos colocamos à disposição totalmente de algumas pessoas fora da nossa família. É errado? Não, claro que não. Não é errado. Pelo contrário, nós devemos sim, sempre que possível, auxiliar. Mas às vezes, um vizinho, um amigo, um desconhecido nos pede uma ajuda, às vezes até material, e nós nos compadecemos e queremos tanto ajudar e nós cobrimos aquela pessoa de atenção. Bacana. Mas ao mesmo tempo, nós não temos o mínimo olhar, a mínima atenção para quem está convivendo conosco todos os dias, tão proximamente. Nossos pais, nossos filhos, marido, esposa, irmãos, tios, primas. Nós temos tantas pessoas próximas. Será que estamos sendo atenciosos, sendo caridosos, sendo cristãos com essas pessoas? Será que estamos fazendo a elas aquilo que nós gostaríamos que elas fizessem a nós? Então podemos começar por ali, pelo nosso círculo familiar, pelos mais próximos. E quando nós nos dermos conta, nós já estaremos fazendo isso naturalmente, sem esse policiamento. Estaremos fazendo de coração, de fato, e expandindo, não só para a nossa família, para todo o nosso círculo de convívio, para os amigos, também para os desconhecidos, para aqueles que nós venhamos a saber que necessitam de uma palavra amiga. Então, cuidarmos
dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, sermos muito francos com as nossas imperfeições, sermos bem críticos com as nossas imperfeições, não deixarmos para amanhã, não deixarmos para a próxima encarnação. Vamos começar hoje essa renovação. Isso é extremamente importante e fará muito bem a nós mesmos, com certeza. E dessa maneira estamos caminhando realmente para o nosso objetivo aqui, que é a evolução. Nós não viemos encarnar novamente na Terra para dar um passeio. A gente veio com o intuito de aprender, de melhorar e de evoluir, com toda certeza. Então busquemos cada um fazer a sua renovação, porque se nós nos observarmos com atenção, nós vamos descobrir sim vários pontos onde nós precisamos melhorar. E com isso, com esta melhora, nós vamos também melhorar o ambiente da nossa casa, a convivência familiar. Seremos pessoas mais agradáveis, companhias mais agradáveis para os outros. Isso também é importante. Com certeza cada um sabe aonde precisa dar uma melhoradinha. Vamos nos esforçar nisso. Exige esforço? Exige, nós sabemos. Mas volto lá na questão 909. Muitas vezes o esforço é pequeno, o que falta é a vontade. Então que tenhamos mais vontade, que realmente nos esforcemos para isso, para conseguir esta mudança, essa melhora, porque é possível. Eu convido vocês agora a fazer a prece de encerramento, pedindo a Jesus que olhe por nós, que nos acompanhe, que continue nos amparando como tem amparado até aqui, que fortaleça a nossa fé, que abra a nossa mente, os nossos corações para a influência bendita do nosso anjo guardião. Que Jesus ponha a mão sobre todas as dores que a humanidade vem sofrendo, que não nos deixe esmorecer, ao contrário, que nos renove a cada dia no propósito de fazermos um melhor a cada dia, o melhor para nós, para o nosso próximo. Que assim seja. Muito obrigada pela atenção e uma boa noite.